Soberano e eterno Deus de toda glória, Senhor, obrigado pela Tua palavra, obrigado pelo Teu amor que nos ensina a amar, a Tua santidade que nos protege em Ti, Senhor. Obrigado pela graça da cruz, pelo favor imerecido. Obrigado pela porta que o Senhor abriu lá naquela cruz, Senhor, e nos permitiu voltar para casa, e nos permitiu voltar ao colo do Abba. Senhor, obrigado. Estamos dispostos, Senhor, a viver na Tua presença. Eu estou disposto a gastar os meus dias, Senhor, na Tua presença. Eu entrei, Senhor, nesta obra para morrer por ela, para morrer pelo Senhor. Nós estamos aqui por causa da Tua vontade e do Teu grande favor, Senhor. Manifesta a Tua graça, o Teu amor sobre nós. Vem com o Teu fogo sobre nós, vem com a Tua santidade sobre nós. Senhor, grava nos nossos corações o Teu propósito, em nome do Senhor Jesus. E como diz Efésios capítulo 6, versículo 19, que a nossa palavra seja dada no abrir da nossa boca, palavra com confiança, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho. Então eu oro, Senhor, para que no abrir da nossa boca, a palavra com intrepidez, ela venha, Senhor, com confiança, para fazer conhecido os mistérios do Evangelho. Senhor, nos dá, Senhor Deus, a capacidade de transmitir, não só de informar, mas de transmitir o Teu coração, o coração do Senhor para esta geração. Que Teu nome seja glorificado, em nome de Jesus Cristo, Pai. Em nome de Jesus. Então é isso. Vamos começar então. Irmãos, nós estamos falando há muitos dias, né, devocional. Eu quero deixar bem claro que eu não sou profeta de caos. Eu quero ser um profeta de prevenção na sua vida. Na realidade, eu sou um servo de Deus que estou tentando ficar parecido com Jesus. Eu quero ser um profeta de prevenção. Se Israel tivesse ouvido os profetas de prevenção, eles não teriam que ter que ouvir os profetas de correção. Então, os profetas de correção vêm para corrigir o curso. Eu quero ser um profeta nessa manhã de prevenção, de prevenir daquilo que está por vir. De o Senhor abrir os nossos corações para a gente andar numa prevenção. E nada mais justo, irmãos, do que a gente andar numa prevenção de arrependimento. Andar num lugar de arrependimento com o Senhor. Agora deixa eu te falar, arrependimento não é quando você só confessa os seus pecados, arrependimento não é só pedir perdão, porque você pode pedir perdão e não se arrepender. Arrepender não é só confessar os pecados, eu já confessei, por isso eu me arrependi. Não, você pode confessar sem ter se arrependido. Arrepender não é só confessar, não é só pedir perdão. Arrepender não é só deixar o pecado. Arrepender é quando o pecado deixa você. Quem tem que mudar de lugar é o pecado que tem que sair, não é a gente que tem que sair do pecado, é o pecado que tem que sair da gente. A nossa natureza tem que ser curada, porque você pode sair desse pecado e dias depois entrar em outro, se o pecado não sair de você. Então nós queremos declarar em nome do Senhor Jesus, sobre a nação brasileira, sobre todo lugar que está me ouvindo e que fala português, os países que falam português, que entendem o que eu estou dizendo, e se não entendem, alguém que está aí traduzem para eles. Amém? Eu oro para que a gente seja voluntariamente responsável nesses dias e livremente comprometido. Amém? Não tenha dúvida, o jejum que nós estamos vivendo, a unção que nós estamos recebendo no Senhor nesses dias, O livro que eu vou ler hoje é Atos capítulo 16. Daqui a pouco a gente vai, já deixa a Bíblia aberta em Atos 16. Daqui a pouco a gente vai estudar um pouquinho sobre Atos 16. Amém? Então, é notório que Leviatã tem perdido a força, tem sido destronado nesses dias. A soberba, o orgulho, a prepotência, a arrogância estão sendo destronadas nesses dias, querido. Estão sendo. É notório, você percebe que o espírito da soberba está caindo por terra. Amém? Está caindo por terra em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos entrando em dias de uma fé dinâmica, de uma fé prática, não só de uma fé teórica. Amém? Não só de uma fé teórica. Amém? Nós estamos entrando em dias de uma adoração autêntica, atenta, precisa e prática. Nós estamos vivendo num tempo que a adoração nossa está sendo ajustada. É como se Deus estivesse ajustando a mira da arma. É como se o Senhor estivesse ajustando a mira, estivesse apontando para o alvo, ajustando o alvo. Nós estamos entrando em dias de uma adoração autêntica, de uma adoração atenta, de uma adoração precisa e de uma adoração prática. Por que eu digo isso?
Porque adoração atenta é uma adoração que não se distrai com nada. É uma adoração que não está distraída nem com o vírus, nem com a necessidade, nem com o desemprego. Embora tudo isso são produtos da nossa intercessão, embora tudo isso são matérias-primas para a nossa intercessão, mas não estamos distraídos com nada. Porque estamos firmes numa adoração atenta. Uma adoração atenta, ela não se distrai. Outra coisa, uma adoração autêntica. Por que ela tem que ser atenta e autêntica? Autêntica, ela tem um alvo. Amém? Autêntica é quando ela só tem um alvo. Ou melhor, ela tem uma origem. Uma adoração autêntica, ela tem uma origem. Quando você vai comprar uma coisa, né, principalmente relógio, você olha para ver se é autêntico, para ver se é genuíno, para ver se a marca é genuína. Pode ser uma cópia, pode ser um fake, pode ser uma imitação barata. Mas quando você tem uma adoração autêntica, ela tem uma origem correta. A adoração autêntica é aquela que o Espírito Santo conduz você. Autêntica e atenta. Atenta não se distrai, autêntica tem uma fonte. E ela é precisa. Por que ela tem que ser uma adoração precisa, pastor Micael? Porque ela tem um alvo só. Eu não posso estar adorando tudo que aparece. Eu tenho que adorar aquele que é vivo, que é eterno, o Senhor dos Exércitos. Sim, uma adoração precisa, ela só tem um alvo. O violão, a música é para um alvo. A canção é para ele. As ministrações são para tocar o coração dele. A minha vida é dele. Tudo que é em mim, bendiga seu santo nome. É precisa. É uma adoração precisa. A minha pergunta é, Deus precisa de adoração? Claro que não. Deus não precisa ser adorado para ser Deus. Se você adorar, ele é Deus. Se você não adorar, ele continua sendo Deus. Amém? Porque nele não há sombra de variações. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Amém? Então veja bem, deixa eu te falar algo. Se você adorar a Deus, ele é Deus. Se você não adorar, ele continua sendo Deus. Ele vai continuar sendo Deus porque ele é Deus. Então para que Deus me pede adoração? Porque eu fui criado para adorar. Se eu não adorar a Deus, eu vou estar adorando qualquer outra coisa. Porque o meu DNA é de adorador. Eu fui criado para adorar. Quando Deus me criou para um propósito, para adorar. Amém? Para adorar. Louvado seja Deus. Então, se eu não adorar a Deus, eu vou estar adorando dinheiro, adorando coisas, adorando pessoas, adorando até a minha vida. Agora, Deus precisa de adoração? Não, Deus não precisa de adoração. Então, para que ele pede? Adorai o Senhor, adorai o Senhor, adorai o Senhor. Para quê? Porque você fica parecido com tudo que você adora. Você se converte àquilo que você adora. Se você adora coisas, você vira idólatra. Se você adora imagens, você vira idólatra. Se você adora coisas, você pode virar um ambicioso. Amém? Você pode virar um ganancioso. Se você adora dinheiro, você vira avarento. Amém? Mas se você adora a Deus, certamente a imagem e a semelhança de Deus é transferível para você. Louvado seja Deus. Sede santo porque eu sou santo, ele diz. Como é que eu posso ser santo como ele? Adorando ele. Porque a adoração revela ele para mim. Amém, querido? Então a minha adoração precisa ser atenta, autêntica e precisa. Mas falta uma ainda. Ela precisa ser prática. Não adianta eu só ir na igreja adorar com o olho fechado. Eu tenho que adorar de olho aberto e ver as coisas que estão erradas ao meu redor. E a minha adoração começa então a colocar tudo no lugar. Amém? A minha adoração começa a colocar tudo no lugar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Oh, meu Deus! Glória a Deus! Não se pode esconder uma lâmpada debaixo de uma vasilha, se coloca no alto para que ilumine todos os que estão na casa. Então deixa eu entrar no texto aqui. Minha pergunta é, o diabo sabe o que você pensa? Não. Ele só sabe o que você fala. O diabo só sabe o que você fala. Por isso, pensar e não falar não destrona o mal. Você pode pensar na coisa boa, mas se você não falar, não liberar, enquanto você não libera, você domina a palavra. Depois que você libera, a palavra domina você, querido. Então, o diabo não sabe o que você pensa, ele só sabe o que você fala. Amém? A primeira coisa que o reino de Deus ataca é a nossa mente escrava de pensar, é a nossa maneira escrava de pensar. Miles Monroe fala isso. A primeira coisa que Satanás ataca, ou melhor, que o reino de Deus ataca, é a nossa maneira caída de pensar, a nossa maneira escrava de pensar. Por isso a mensagem do evangelho é o quê? Arrependei-vos,
porque é chegado o reino dos céus. A palavra arrependei-vos, que significa? Significa metanoia. A palavra arrependei-vos significa metanoia, que quer dizer mudança de mente, mudança de pensamento. Então eu preciso mudar a minha maneira escrava de pensar, eu preciso pensar com a mente de Cristo. Quando eu olho para uma pessoa, eu preciso pensar com a mente de Cristo. Quando eu olho para uma situação, eu preciso pensar com a mente de Cristo. Por isso que ele quer nos dar a mente dele. A mente de Cristo não tem uma maneira caída de pensar, não tem uma maneira escrava de pensar. Amém? E a primeira coisa que o reino de Deus combate é a nossa maneira escrava de pensar. Por isso o evangelho é arrependei-vos porque está próximo o reino de Deus. Evangelho é isso, arrependei-vos, é metanoia, é mudança de mente, é mudança de atitude. Por que eu tenho que mudar minha maneira de pensar? Porque são os meus pensamentos que dão início às minhas ações. Colossenses capítulo 3, obrigado Espírito Santo. Colossenses capítulo 3, versículo 1, Paulo diz assim, ó, buscai as coisas que são do alto. Depois no verso 2, eu acho que ele conserta, ele diz assim, ó, pensai nas coisas que são de cima. Por quê? Porque eu só consigo buscar aquilo que eu penso. Então a primeira coisa que eu tenho que mudar na minha vida é a minha maneira caída de pensar, a minha maneira escrava de pensar. Amém? A doença está lá no outro lado do mundo, você já está dizendo, ai meu Deus, eu já estou doente, já estou me sentindo. O tempo muda, você diz, minha garganta. Quando você vê uma comida na mesa, você diz, eu não posso comer porque a minha sinusite, ou a minha diabetes, ou a minha, você já tomou posse, é seu, aquilo é seu. Amém? A sua maneira caída de pensar sempre parte do mal para o bem, nunca do bem para o mal. E o reino de Deus quer combater isso. Então, o que é que nós precisamos nesses dias? Com a verdadeira palavra de Deus, confrontar todo o espírito da falsa profecia. Sobre isso que eu quero falar nessa manhã, nesse início de tarde. Destronar o espírito da falsa profecia. Então abra comigo, pega a sua Bíblia aí, abra comigo em Atos dos Apóstolos, capítulo 16. O diabo não sabe o que eu penso, ele só sabe o que eu falo. Por isso não adianta eu pensar no bem e não falar, eu preciso falar, preciso abrir a minha boca. O diabo se aproveita de todas as palavras malditas que você libera, mas as palavras benditas de bênção que você libera, quando a Bíblia diz abençoar e não amaldiçoar, ela está dizendo que você pode mudar o ambiente que você se encontra quando você começa a liberar palavras de vida. Amém? Pessoal que está aqui comigo no Instagram, comigo aqui no Facebook, você que vai assistir essas mensagens no canal Luiz Hermínio depois, deixa eu te falar uma coisa. Mude a sua maneira de pensar, essa maneira escrava de pensar, essa maneira caída de pensar, onde parte do mal para o bem, nunca do bem para o mal. Sempre é, não vai dar, sempre não consigo, sempre eu não posso, sempre não dá, sempre vai ser terrível, sempre vai acabar tudo. Ei! Dele, por ele, para ele são todas as coisas, está tudo debaixo dos critérios dos céus, está tudo debaixo do comando de Deus. O diabo não é um seu regente, ele é um agente. O regente da orquestra é o nosso Deus, é o nosso Pai, é o Senhor de todas as coisas. Louvado é o nome de Jesus Cristo. Atos capítulo 16, versículo 16. Eu vou ler um texto longo. Preste atenção comigo, por favor. Eu não vou ler longo, não. Eu vou lendo e a gente vai explicando. Diz Atos 16, 16 assim, ó. Indo nós ao local de oração, saiu-nos ao encontro uma jovem que tinha o espírito de adivinhação. Ela tinha o quê? Um espírito de adivinhação. Ela adivinhava as coisas. É um espírito de adivinhação. A qual, adivinhando, dava grandes lucros aos seus senhores. Ou seja, ela tinha senhor sobre a vida dela. Não era pai, era senhores. Amém? Esta, seguindo a Paulo e a nós, né, quem escreve a nós, Lucas estava aqui também, certo? Porque Lucas, ele que escreveu Atos. Paulo e Silas, a gente sabe que está. E Lucas deveria estar também, porque ele diz, seguindo ela a nós. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo, estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos de Deus Altíssimo. E isto fez por muitos dias. Muitos dias ela ia atrás de Paulo. Meu Deus, que homem de Deus, que homem abençoado, meu pai. Olha ali que homem ungido, que servo de Deus, que coisa tremenda. E isto ela fez por muitos dias, mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito, em nome de Jesus Cristo, ordeno-te que saia dela.
e na mesma hora saiu. Vamos trabalhar esse texto aqui primeiro. Capítulo 16 de Atos, versículo 16 ao 18. Paulo e Silas estavam ainda onde, Mica? No caminho de oração. Todo dia eles iam no lugar adorar a Deus. Todo dia eles estavam lá no caminho, iam buscar Deus. Tem um horário, né? Os períodos, eles iam pela manhã, iam à tarde, talvez iam à noite. A Bíblia diz que a igreja primitiva tinha esse padrão de estavam unanimemente no templo e partiam o pão em casa, unanimemente no templo e partindo o pão em casa. Eles se reuniam no templo, se reuniam em casa, se reuniam nas ruas, aonde tinha 2 ou 3 reunidos em nome de Jesus, Jesus vinha e detonava tudo ali. O negócio era forte, meu amigo. Paulo e Silas indo todo dia no caminho de oração. Todo santo dia. O que é que aconteceu? Vinha todo dia uma moça atrás, uma jovem, dizendo, meu Deus, que homem abençoado. Meu Deus, que homem ungido. Meu pai, que poder, que unção. Ó, tô todo arrepiado, olha aqui. O que é que Paulo fez? Paulo um dia, aquilo foi perturbando ele, perturbando. Você já viu que os homens de Deus, eles são meio diferenciados, né? Eles repreendem quem elogia e eles abençoam quem critica. Eles abençoam quem critica, né? Porque a Bíblia diz, bem-aventurados sois vós quando mentindo vos perseguirem, disserem todo mal contra vós, porque assim fizeram os profetas que forem antes de vós. Então os servos de Deus, eles repreendiam quem elogiava e eles abençoavam quem criticava. Mas nesse caso aqui específico, essa mulher estava falando alguma mentira? Ela estava falando alguma mentira, Mica? Ela estava dizendo, esses homens eram homens de Deus? Eles eram homens de Deus. Ela não estava falando nenhuma mentira. O que ela estava falando era uma verdade, mas com o espírito de engano. Ou seja, a intenção do Espírito ali era outra. Por isso, nem sempre quem te elogia é Deus. E nem sempre quem te critica é o diabo. Amém? Presta atenção nisso. Aprenda a viver debaixo dessa lição. Nem sempre quem te critica é o diabo. E nem sempre quem te elogia é Deus. Aquela mulher estava fazendo a coisa certa. Ela estava fazendo a coisa certa, mas com espírito de engano. Você está percebendo que não vale só dizer... Para Deus não importa você só dizer o que é certo, você tem que dizer o que é certo com o espírito correto, com o espírito correto, com o espírito de Deus. Não adianta você só fazer a coisa certa, você tem que fazer a coisa certa com a intenção correta. A coisa certa tem que estar debaixo de uma intenção correta, meu amigo. Então o que o Senhor está fazendo nesses dias é alinhando as nossas intenções, alinhando os nossos corações. Eu tenho plena convicção disso. Eu não sou profeta do caos. Não vim aqui para pregar caos. E agora? Não, eu vim aqui para dizer para você, como um profeta, um homem de prevenção que sou, sempre trabalhando para prevenir as coisas, sempre trabalhando para que as coisas lá na frente não caia a boca rota. Mas eu quero dizer para você, o Senhor está nos preparando, irmãos. O Senhor está nos preparando nesses dias. Amém? O Senhor está nos prevenindo. Essa moça ia atrás de Paulo e Silas, falando a coisa certa, mas com o espírito equivocado. Falando a coisa certa com o espírito errado. Nem todo mundo que está falando o que é certo, está certo. Às vezes a pessoa está falando o que é certo, mas o espírito é de engano. As intenções, elas são enganosas, né? As intenções são individualistas. Por quê? Porque ela dava lucro aos seus senhores. Amém? Ela tinha um espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Irmãos, Deus vai destronar todos os profetas de adivinhação nesses dias. Esses dias o Senhor está detonando os profetas de adivinhação. Por quê? Não adianta falar a coisa certa com o espírito errado, com o espírito equivocado. O Senhor está alinhando a profecia com a sua verdade. Seja o falar da vossa boca reto. Seja o vosso sim, sim, o vosso não, não. O sim da boca tem que ser o sim do coração. O não da boca tem que ser o não do coração. Você não pode falar não com a boca e dizer sim aqui dentro. Isso é manipulação e controle. Você não pode dizer sim aqui dentro e aqui dentro você está dizendo não. Seja o vosso sim, sim, o vosso não, não. Então, não adianta nós falarmos aqui, vir aqui na internet falar a coisa certa com o espírito equivocado. Não adianta eu fazer coisas certinhas, mas a minha intenção está errada. Deus está medindo as nossas intenções nesses dias, e só quem conhece a intenção de um coração é Deus.
Eu não conheço as suas intenções. E você não conhece as minhas, por isso você não pode me julgar pelas intenções. Paulo foi um dia, foi 2, foi 3, ele viu que aquele espírito estava ali, manipulando, bajulando, e tal, e bajulando, e dizendo, olha que homem abençoado, meu Deus, que homem cheio do espírito, olha lá. Bah, Paulo olhou para trás e disse, cala a boca, Satanás, em nome de Jesus, cala-te. Na hora o espírito saiu daquela mulher. E quando sai o espírito de engano, o que é que sai também? Sai o lucro. Sai o lucro. Amém? Quando o espírito de engano é retirado, o lucro também sai. Acaba o lucro. Né? E os senhores do lucro vão ter que pagar um preço alto. Quantas vezes o Senhor já me corrigiu nisso? Quantas vezes o Senhor já disse para mim, Luiz, você está falando a coisa certa, mas você está equivocado no seu espírito. Sua intenção está errada. Quantas vezes? Por isso nós temos que medir as nossas intenções. Por isso é o Espírito de Deus que penetra as profundezas de Deus. É o Espírito Santo que penetra no seu coração e mostra você para você mesmo. Para medir as nossas intenções como ministro, como servos de Deus, como família, como pai, como marido. Não é? Louvado seja Deus. Quantos profetas já profetizaram para pessoas que têm dinheiro para ganhar uma oferta? Estou errado? Não. Quantos profetas já profetizaram para pessoas que têm muito dinheiro? Dizem, assim te diz o Senhor, Deus vai te dar isso, vai fazer aquilo. E não era a palavra de Deus para aquele momento. Mas por quê? Porque tinha uma intenção errada. E quer saber, irmão? Às vezes não é nem maldade do coração. Às vezes é pensar com a mentalidade de escravo. Né? Um dia Deus me falou assim, Luiz, você quer ser um provido ou quer ser um provedor? Eu digo, Deus, eu quero ser um provedor. Ele disse, então nunca olhe para as pessoas esperando delas receber alguma coisa. Sempre olhe para as pessoas na perspectiva do que você pode dar a elas. Porque, Luiz, eu dou pão para o que come, mas eu dou semente para o que semeia. Se você quiser ser um semeador, Luiz, semear no coração das pessoas amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, mansidão e domínio próprio, eu vou derramar sobre o seu coração esses frutos do Espírito. Agora, se você tem pensamento faccioso, se você tem pensamento de rebeldia, de rebelião, se você tem pensamentos de manipulação, de controle, de imposições, eu não posso dar a minha sabedoria para você. Porque você vai usar a sua sabedoria para subjugar, a minha sabedoria para subjugar as pessoas. Então, querido, naquele dia, Paulo e Silas pararam o espírito de engano. E eu quero ser categórico aqui agora no que eu estou falando, você pode me julgar, fique à vontade, mas o Senhor está confrontando o espírito da falsa profecia, que farão muitos lucros caírem por terra nesses dias. Muitos lucros caírem por terra. Irmãos, veja bem, quando o espírito da falsa profecia, ele foi confrontado, ele caiu por terra. Quando ele caiu por terra, na mesma hora saiu. Agora veja o versículo 19. Vendo os senhores da jovem, aquela jovem tinha um dono. Amém? Aquele espírito de engano tinha um dono que controlava a mentalidade daquela jovem, que controlava a vida daquela jovem. Ela dava lucro com as adivinhações. Ela adivinhava e dava lucro. Você não pode. Os dons de Deus não são usados para dar lucro. Os dons de Deus são usados para edificação. Amém? Os dons de Deus são usados para fundamentalizar, para fundamentar a obra de Deus. Os dons de Deus são dados para servir, não para gerar lucro. Nós não podemos usar os dons de Deus para lucrar. Quem ganha é Ele, dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. O lucro é dele, a glória é dele, o poder é dele, a unção é dele. Claro que nós somos beneficiados também. As pessoas nos abençoam, né? Eu tenho um carro que eu ganhei, eu moro numa casa que eu ganhei, eu uso um relógio que eu ganhei. Ok, as pessoas sentem, pastor, eu quero te abençoar, glória a Deus. Mas eu não posso usar o dom para manipular pessoas, para enganar pessoas. Eu posso estar debaixo de um espírito de engano. Amém? Eu posso estar ali controlando a emoção dessas pessoas
Porque as pessoas acreditam na gente, irmãos, que temos dons. Você chega aí no templo e diz, levanta a mão, todo mundo levanta. Você diz, para a direita, todo mundo vai. Você diz, fecha a boca, todo mundo fecha. Você diz, bate palma, todo mundo bate. Por quê? As pessoas estão acreditando no que a gente diz. Por isso, o que a gente fala, o que a gente ensina, o que a gente prega, tem que estar debaixo da condução do Espírito. Tem que estar debaixo, tem que ser remido pela vontade do Espírito de Deus. Eu não posso usar os dons de Deus para mim. Amém? Eu não posso enterrá-los, mas eu também não posso. Eu acredito que pior do que enterrá-los é usar para o seu bel prazer. É usar os dons sem o caráter divino. É usar os dons sem a presença divina. É usar os dons para manipular a vida das pessoas. É usar os dons para manipular. Se eu tenho o dom de profecia, eu manipulo. Ó, Deus está falando isso. Aí você chega no meio de uma pessoa e diz, Deus está falando, o que é que a pessoa vai dizer? Fazer o quê se Deus está falando? Eu não posso falar nada. Tem gente que vem se aconselhar comigo, e aí ela senta no meu gabinete e diz assim, pastor, Deus falou comigo assim, 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 o que é que o senhor acha? Eu digo, eu não acho nada. Ué. Você já falou que Deus falou, o que é que eu vou dizer? Eu não sou louco de ir contra Deus, mas a maioria das vezes, sabe o que foi? Não foi Deus que falou. A maioria das vezes foi a ambição pessoal, foi a alma caída, a alma que precisa ser regenerada, amém? É o espírito caído, amém? É o dom falando a coisa certa, mas com a intenção errada. Isso está errado, nós precisamos ser remidos nisso, irmãos. Precisamos, e o Senhor está fazendo isso nesses dias. Vamos nos arrepender como igreja, vamos jejuar, vamos orar, vamos ter outro jejum agora, dia 21, se Deus quiser, nós vamos jejuar feriadão, vamos jejuar dia 1º de maio de novo, jejum nacional, vamos estar aí arrebentando, em nome de Jesus. Mas acima de tudo, antes de jejum, antes de oração, 24 horas, 200 horas, 300 horas, nós temos que nos arrepender dos nossos pecados e das nossas intenções caídas. Senão não faz sentido. Estamos firmando a casa sobre a areia, ela vai cair, quando vier a enchente ela vai cair. Amém? Em nome de Jesus. Vendo os senhores da jovem, versículo 19 de Atos 16, vendo os senhores da jovem que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam a Paulo e Silas e os levaram à praça à presença dos magistrados. Apresentando aos magistrados, disseram, estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade. Não, eles não estão perturbando, eles estão só alinhando. Quando Acabe viu Elias, ele disse, és tu o perturbador de Israel? Elias disse, eu não. Eu só estou alinhando, quem está perturbado é você. Quem casou com quem não devia foi você. Quem está atraindo idolatria para a nação é você, Acabe. Eu não sou perturbador, não, eu sou alinhador. É que todo alinhador perturba, irmão. Você está com o osso torto, vai fazer uma fisioterapia, vai num osteopata, vai num fisioterapeuta para você ver, ele tem que botar o osso no lugar. Dói, meu amigo. Dói porque mexe com toda a sua estrutura. Amém? Meu trabalho aqui é meio osteopata, é meio fisioterapeuta, é alinhar, não é dar osso, porque eu não posso dar osso, eu não tenho esse poder de te dar osso. Mas eu posso fazer o que Ezequiel fez do vale de ossos secos, eu posso profetizar e dizer, ossos, voltem para o lugar. Alinhou os ossos. Alinhou os ossos, veio os nervos. Alinhou os nervos, veio a carne. Alinhou a carne, veio a pele. Alinhou a pele, veio o espírito. Como Deus vai derramar o seu espírito numa geração desalinhada com o Espírito Santo? Numa geração que profetiza debaixo de engano e debaixo de ambições, de ganância. Como? Não vem. Nós precisamos alinhar o nosso coração, precisamos pedir perdão, aleluia, de se aproximar de pessoas por segundas intenções, de usar o que as pessoas carregam para o nosso bel prazer. Amém? Uma vez uma pessoa veio conversar comigo e disse, pastor, precisava conversar com o senhor hoje. Eu digo, querido, hoje eu estou em um compromisso, hoje eu não consigo. Amém? Eu tenho que passar talvez para amanhã, para a semana que vem, essa semana está muito difícil. Ele disse, pastor, mas tem que ser hoje, eu quero conversar com o senhor. Eu digo, querido, eu não posso agora. Pastor, eu estou até com dízimo para dar. Eu quis me comprar com o dízimo. Eu disse, seu infeliz, você está tentando me comprar com o seu dízimo? Você acha que eu vou atender você, vou parar tudo para atender você porque você trouxe o dízimo? Você está tentando me comprar? Eu não estou à venda, eu não sei de onde você veio, não sei quem você comprava antes. Só que eu não estou à venda. Ele disse, não, pastor, eu me expressei errado. Eu disse, não, essa é a sua mentalidade caída.
A sua mentalidade caída acha que se você me der dízimo, eu vou te atender? Não, querido, eu atendo morador de rua que não tem nada para me dar, eu sento com ele na calçada e converso, porque é um ser humano como qualquer outro. Amém? Então a gente precisa perder essa mentalidade. Os pastores precisam parar de olhar para os outros e ver cifras, e as pessoas precisam parar de olhar para os pastores e achar que eles estão à venda. Ainda que alguns estão, mas não fazem parte da igreja gloriosa. Não fazem parte da igreja gloriosa, e não sou eu que vou julgar, quem julga isso é o Senhor. Eu sou só um servo aqui, tentando não me corromper diante de uma geração corrompida, diante de um mundo que, por se multiplicar a iniquidade, esfria-se no seu amor. Não, eu sou só alguém tentando ser parecido com Jesus, eu não sou ninguém. Eu só estou aqui tentando ajudar você e eu para a gente fazer a coisa certa, andar no propósito de Deus. Por favor, vamos andar no propósito de Deus. Amém? Nós estamos aqui em 11 mil pessoas no Face e no Instagram. Vamos estar juntos. Vamos estar juntos orando, pedindo perdão. Você pensa que eu estou falando coisa para você que eu não tive que pedir perdão? Eu já tive que pedir perdão. Amém? Eu já saí da minha casa, já fui pregar em igreja para ganhar uma oferta, para pagar o aluguel da minha casa, porque eu não tinha dinheiro. E depois eu vim para casa chorando, dizendo, Deus, puxa, eu fui pregar para ganhar essa oferta. O Senhor disse, você não precisa disso. Não faça mais isso. Não saia porque você precisa do dinheiro. Amém? Saia porque você tem uma palavra. Isso foi há anos atrás e Deus consertou meu coração nisso. Eu estou tentando te ajudar, meu amigo. Amém? Estou tentando ajudar você. Louvado seja Deus. Ah, pastor, mas eu tenho meu... Né, mas a igreja não me abençoa. Então vai fazer outra coisa, vai arrumar um emprego, vai trabalhar. Amém? Você foi chamado para esse ambiente para passar luta, para passar prova, para morrer se for preciso, para passar necessidade se for preciso. Você tem que ter convicção do seu chamado, você não tem que botar um preço nele. Você não pode botar um preço nele. Ele não tem preço. O que tem preço não tem valor. Se tem preço é porque não tem valor. Se você profetiza e adivinha com o espírito equivocado, não faz sentido você estar na obra de Deus. Você tem que sair e arrumar um emprego. Vai arrumar um emprego, vai trabalhar e vai pregar o evangelho de graça. Amém? Agora, se as pessoas estão te abençoando, mas você ficar ali sacudindo qualquer... Irmão, tem pessoas que ligam no telefone, ó, filho meu, é isso que eu te digo, Deus mandou você me dar tanto. Eu já ouvi isso, já fizeram isso no meu telefone, ligando para mim, dizendo, ó, pastor, Deus me falou assim, que você tem que me abençoar. Eu digo, irmão, Deus está equivocado, porque Deus não falou nada para mim, não. Então nós precisamos alinhar o nosso coração naquilo que é propósito divino, irmãos. Naquilo que é propósito divino. Aí o que aconteceu com Paulo e Silas? Apresentando aos magistrados, versículo 20 de Atos 16. Apresentando aos magistrados, disseram, estes homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade e nos pregam costumes que não nos é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos. Olha aqui. Quer dizer que todo mundo que rebate o costume da igreja, todo mundo que rebate essa mentalidade caída, está endemoniado? Não, não está, querido. Veja bem, eu não estou aqui tentando bater na igreja, eu sou pastor de uma igreja há 19 anos, na mesma igreja, na mesma cidade, no mesmo bairro, no mesmo prédio. Há 19 anos eu estou ali, todo dia, toda semana, viajando o mundo e voltando para casa, viajando o mundo e voltando para casa. O meu vice-presidente do Mevan é o mesmo, a minha equipe de governo é a mesma. É a mesma, agregamos alguns, mas é o mesmo do começo, tudo está igual. Agora, pastor já passando luta, estamos passando luta terrível aqui com dinheiro agora. O negócio está fechado, está tudo parado, como é que faz? Não sei, eu não sei. E o dinheiro, como é que vai fazer? Não sei. Eu não sei, eu não vou fazer nada para ganhar dinheiro. Não vou. Porque eu não fui chamado para ganhar dinheiro. Deus vai dar, Deus vai levantar alguém para dizimar, Deus vai levantar alguém para ofertar. Daqui a pouco vai entrar alguém lá no templo e vai dizer, ó, pastor, Deus mandou te dar essa oferta. É assim que eu vivo. Eu não tenho salário fixo de lugar nenhum. Amém? É assim que eu vivo, é assim que eu treino os nossos filhos. Nossos pastores são treinados assim desde que abriu o Mevan. Amém? Olha, essa oferta aqui vai te ajudar com isso, com isso. Ela não é tudo. Cava o teu poço. E cada um está cavando o seu poço e Deus está dando vitória. Aleluia, sem ganância. Amém? Sem ganância, em nome de Jesus. Agora nós precisamos sim confrontar o espírito da falsa profecia, da profecia do engano. E aí, versículo 22 diz assim, ó, a multidão levantou-se
e unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhe as vestes, mandaram açoitá-los com varas. Aqui, o cara repreendeu o espírito de engano e foi açoitado em praça pública. Havendo-lhe dado muito açoites, lançaram na prisão. Meu Deus, e mandaram o carcereiro os guardar com segurança. Sabe o que eles disseram, Micael? Eles disseram assim para o carcereiro, ó, esses caras eles são criminosos, perigosos. Eles não são perigosos. Eles só estavam pregando a verdade e confrontando o espírito de engano. Eles só estavam confrontando o espírito de engano. Eles não queriam mal de ninguém. Agora, aquilo que não estava de acordo com as escrituras, eles estavam confrontando. Pronto. Eles confrontaram o espírito de engano. O meu trabalho é confrontar o espírito de engano, não as pessoas. Meu trabalho é confrontar o espírito. Meu trabalho é aqui nas regiões celestiais. Eu não vim aqui para a internet para bater em ninguém, para bater em pregador, eu também sou pregador, para bater em igreja, não. O meu trabalho é aqui, nas regiões celestiais, batendo no espírito de engano para que ele caia por terra. E aí? Versículo 24 de Atos 16. Ele, tendo recebido tal ordem, lançou-os no cárcere interior e lhe segurou os pés do tronco. Rapaz, os caras estavam desarmados, eles não tinham armas, eles foram presos na cadeia interior, onde ficavam os maiores bandidos, e ainda prendeu o pé. Quer saber? Quer saber? Satanás sabe com quem está lidando. Satanás sabe que com homens que andam na veracidade das escrituras, que andam na veracidade do espírito correto, ele sabe que esses homens são kamikazes, eles estão dispostos a morrer por esse propósito. Amém? Homens estão dispostos a morrer por esse propósito. Eu quero declarar isso em nome do Senhor Jesus, que nesses dias de pandemia, Deus vai levantar homens e mulheres que não entraram nesse negócio por lucro, entraram na igreja por propósito, não estão na igreja por lucro, não estão se servindo dos dons, mas estão servindo a mesa dos menos favorecidos com os dons, usando os dons para curar, usando os dons para multiplicar alimento, usando os dons para servir. Amém? Não podemos usar dos dons de Deus para o nosso bel prazer, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Eles trataram aquele Paulo e Silas como dois escravos, dois homens terríveis. Prende o pé deles, prende o pé, amarra o pé deles aí, que esses caras são perigosos. Mas não adianta, ele amarrou o pé, mas deixou a boca solta. Homem de Deus, você pode amarrar, você pode prender, mas, não, mas se deixar a boca de um homem de Deus solto, Paulo e Silas presos, eu fico imaginando, não, entra comigo na história, eu fico imaginando Paulo e Silas na cadeia, presos, no escuro, porque apagaram toda a luz, era no cárcere interior, não tinha luz. Paulo e Silas, eu fico imaginando, vamos fazer que é nós dois aqui, Paulo e Silas. Eu sou o Paulo, você é o Silas, pode ser? Pode ser. Aí Paulo olhou para Silas assim, Silas, você tá aí? Tô. Daí, Silas? Tá doendo muito aí as costas? Rapaz, foi 39 chibatadas aqui, negócio não foi fraco, não, foi chicoteada mesmo. E aí Silas olha para Paulo, né? Deixa eu conjecturar, estou conjecturando aqui, fazendo uma historinha legal. Imaginando, né? E aí Silas diz assim, Paulo, o que a gente vai fazer agora? Aí Paulo pensa assim, ô Silas, onde é que a gente estava indo? A gente estava indo no lugar adorar o Senhor. Por que a gente não faz isso aqui? Ou seja, mudou o ambiente, mas não mudou o propósito. Perto da meia-noite, os dois começaram a cantar, começaram a louvar o Senhor, no escuro, com os pés amarrados, com as costas sangrando. Homem de Deus é assim, muda o ambiente, mas ele não muda o seu posicionamento. Ele pode enriquecer na obra de Deus, mas os seus princípios são os mesmos. Ele pode ficar famoso no mundo inteiro, mas os seus princípios são os mesmos. Eu quero declarar para você, homem e mulher de Deus genuíno, firmado na rocha. Esse é os seus dias, os dias que Deus vai mudar o ambiente. O ambiente mudou, aí o tempo está fechado, a cidade está parada, mas não mude o propósito. Levante as mãos aonde você está e comece a adorar o Senhor numa adoração atenta, autêntica, precisa e prática. Comece a adorar o Senhor numa adoração atenta, autêntica, precisa e prática. E você vai ver todas as cadeias se abrindo, todas as portas se rompendo. Foi isso que aconteceu perto da meia-noite, em densas trevas. Paulo e Silas estavam indo no lugar de adoração, agora eles estavam presos.
Eles estavam presos. Mas mudou o ambiente, mas não mudou o propósito. Perto da meia-noite, os dois começaram a louvar e a cantar e a ministrar no coração de Deus, ao ponto das paredes começarem a tremer, ao ponto das cadeias começarem a romper. Meu Deus, as portas foram abertas, Micael. Glória a Jesus. Tchá. Querebalabachora mandará. Aleluia. Glória a Jesus! Glória a Jesus! O problema é que mudou o ambiente, você entrou num desespero. Mudou o ambiente, você está aí catando níquel, catando ideias, fazendo... O que é que eu faço agora? Não faz nada. Apenas faça o que você sempre fez na sua vida. Levante as suas mãos e exalte, glorifique, adore e entre num ambiente de vida com Ele. Glória ao nome de Jesus. Glória a Jesus. Glória ao Rei dos Reis. Aleluia. Aleluia, não me tenha por louco, não me tenha por fanático, não me tenha por desequilibrado, eu só estou tentando ser um profeta de prevenção. Se mudou o ambiente, não mude o propósito. Você ainda é um homem de Deus, é um apóstolo de Jesus, é um pastor de Jesus, é um ministro do Senhor. Isso, entra no seu quarto, fecha a tua porta. Dá licença, Mica, fica tranquilo, eu já vou sentar de novo. Deixa eu ficar um pouquinho de pé aqui para... Glória a Deus! Glória a Jesus! Aleluia! Aleluia, aquele que é digno de vida, digno de poder, digno de glória. Perto da meia-noite. Perto da meia-noite. Meia-noite, cientificamente, é o lugar que a noite está mais escura, entre meia-noite e as 3 da manhã. Perto da meia-noite, em densas trevas, Paulo e Silas começaram a cantar. Olha aqui, olha aqui, olha aqui. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. E o que é que acontecia? Os outros presos escutavam. Que testemunho você está dando no meio das trevas? Que testemunho você está dando no meio das trevas? Tem alguém ouvindo o teu louvor ou só está ouvindo a tua crítica, ouvindo as tuas emoções caídas, ouvindo a tua mentalidade carnal? Tem alguém te ouvindo? Tem alguém preparado aí te ouvindo? Tem alguém buscando a Deus te ouvindo em nome de Jesus Cristo? Volta aqui, não sai não, volta aqui. Eu penso em às vezes dar uns picos assim, eu sei que ela trava, né? Em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Isso, volte para cá. Volte para cá. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus e os outros presos escutavam. A minha palavra para você é: que testemunho você está dando para as pessoas que estão em prisões? Que testemunho que você está dando para as pessoas que ainda estão presas? Você pode estar preso, mas o evangelho está livre. Você pode estar em casa, sem trabalho, sem recurso, mas o evangelho está livre. Ministra o evangelho nas regiões celestiais e você verá a glória de Deus descendo sobre essa nação. Eu falei esses dias, eu sou um homem falho, irmão, cheio de defeitos, cheio de falhas. Hoje de manhã estava tomando café com a minha esposa e conversando com ela, mostrando para ela o meu coração, pedindo perdão por algumas coisas. Deixa eu te falar uma coisa, nós somos homens falhos, mas estou aqui hoje como um profeta de prevenção, dizendo para você: entre no lugar em Deus nesses dias. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam, e os outros presos escutavam. Havia um testemunho do coração daqueles homens no lugar de decadência, no lugar de prisão. De repente, Micael, de repente, o que aconteceu? De repente sobreveio um terremoto tão grande que os alicerces do cárcere se moveram, abriram-se todas as portas e foram soltos o grilhão de todos. Foram soltos, todos foram soltos. Mica, todos foram libertos. Todos foram libertos.
Acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, pensando que os presos tinham fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Todos aqui estamos. O carcereiro pediu luz, saltou dentro e todo trêmulo prostrou-se diante de Paulo e Silas. Então tirou-os para fora dizendo: senhores, o que é necessário que eu faça para me salvar? Responderam ele: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Aquele homem que recebeu uma ordem: cuide, prenda esses homens, maltrate eles, eles são perigosos. Agora está de joelhos dobrados dizendo: o que eu faço para ser salvo? Deixa eu te falar uma coisa. Olha o processo. Primeiro, o espírito da falsa profecia precisa ser confrontado e derrubado. Segundo, mesmo que mude o ambiente, não mude a adoração a Deus. Seja atenta, autêntica, precisa e prática. Seja atenta, autêntica, precisa e prática. Segundo. Terceiro, depois disso passar, virá um batismo de salvação tão grande sobre a nossa nação. Pessoas que hoje estão oprimindo serão salvas. Pessoas que vivem em cárceres interior serão libertas. Por quê? Porque a igreja entendeu o ambiente que ela está entrando. Porque a igreja entendeu o momento que ela está vivendo. Não se perca nesses dias. Não perca de vista o que Deus quer fazer na sua vida. Há coisas sobrenaturais. Mica, naquele dia, aquele carcereiro que estava ali acostumado a maltratar os presos, a subjugar os condenados, agora está de joelho prostrado e dizendo: o que eu faço para ser salvo? Paulo e Silas disseram: pega esse envelope aqui, bota uma oferta. Não. Paulo e Silas não disseram: pega essa água ungida aqui, leva para casa. Não. Paulo e Silas não disseram: pega esse pano ungido aqui, leva para casa. Não. Paulo e Silas disseram: crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa. Naquela mesma hora, o carcereiro libertou eles, levou eles para casa, preparou uma comida para eles. Mica, está aqui. O carcereiro levou-os para a sua casa, pôs-lhe a mesa e, na crença em Deus, alegrou-se com toda a sua casa. Tomando o carcereiro consigo naquela mesma noite, lavou-lhe os vergões. Então logo foi batizado, ele e todos os seus. Numa noite, Deus mudou a história de uma família de carcereiros. De um carcereiro. Naquela mesma noite, Deus mudou a história da família desse carcereiro. Amém? Naquela mesma noite, meu Deus, deixa eu escrever isso. Adoração, ela precisa ser atenta, autêntica, precisa, prática. Uau! Naquela mesma noite, aquele carcereiro foi transformado num novo homem. Naquela mesma noite, Paulo e Silas saíram da cadeia e foram para a casa desse homem e ele serviu a mesa para eles. Não mude o seu propósito porque mudou o ambiente. Seja o mesmo homem com o microfone na mão ou com o celular na frente. Seja o mesmo homem com uma multidão na sua frente lá ou com uma multidão aqui. Seja o mesmo homem sem dinheiro ou com dinheiro. Seja o mesmo homem com dízimo ou sem dízimo, com oferta ou sem oferta. Nesses dias, muitas pessoas têm ido lá no Mevan. Ontem ainda o pastor Lapa me mostrou. Pessoas vão lá com o seu envelope de dízimo e oferta e dão. Eu disse: Jesus, a gente fica pensando, meu Deus, as pessoas estão passando lutas, dificuldades. Elas estão passando necessidades, algumas. E elas ainda não quebram os princípios. Irmãos, deixa eu te falar, depois do espírito da falsa profecia for denunciado, depois das cadeias se abrirem, virá um grande derramado de salvação. Amém? Por isso, a primeira coisa que o reino ataca é isso. A primeira coisa que o reino ataca é isso, você não pode perder isso de vista.
eu quero deixar para você ainda 1 Timóteo. Amém? Nós estamos com 7.600 pessoas aqui no Instagram e 3.800 no Facebook. Nós estamos aqui, imaginem, quase 12 mil pessoas. Você sabe o que é isso? 12 mil pessoas ao meio-dia. 12 mil computadores, pode ter mais de 20 mil pessoas. Eu não estou falando por número, irmão. Se tivesse 2, eu estava aqui também. Se tivesse só eu e o Mica. Essa semana eu atendi tanta gente. Só eu e ele no escritório. Não tem problema. Não é pelo número de pessoas. Eu quero estar dizendo uma coisa, que agora nós estamos fazendo coisas pequenas que está movimentando as coisas grandes. Nós estamos fazendo coisas pequenas que está mexendo nas coisas grandes da região celestial. Eu quero ser o primeiro a me arrepender. Agora, vai comigo em 1 Timóteo. Meu Deus, cadê Timóteo, Jesus? Timóteo, você não veio hoje? Não, tá aqui. 1 Timóteo, capítulo 1, e versículo 18 diz assim, ó, esta é a instrução que te dou, meu filho Timóteo, que segundo as profecias que houve acerca de ti, por elas combatas o bom combate, conservando a fé e a boa consciência, a qual alguns, havendo rejeitado, vieram a naufragar na fé. Olha o que Deus está dizendo. Esta instrução eu te dou, meu filho. Eu quero deixar essa instrução para você, meu amigo, meu querido irmão. Esta instrução eu te dou, que segundo as profecias que houve acerca de ti, por elas combata o bom combate, conservando a fé e a boa consciência, a qual alguns foram desistindo pelo caminho. Amém? Eu quero devolver aqui os comentários. Medite nessa palavra. Primeiro, confronte o espírito da falsa profecia. Segundo, mesmo que mude o ambiente, não mude o propósito, porque as cadeias vão se abrir. Terceiro, virá um banho de salvação sobre o Brasil nos próximos tempos. Um banho de salvação. Prepare bem o cesto. Prepare bem as pessoas. Prepare bem os discipulados. Prepare bem a sua mente e o seu coração para servir as nações nos próximos anos. Sim, esse caos está alinhando, está tirando o espírito do lucro do nosso meio. Está tirando o espírito do lucro do meio da igreja. A igreja não trabalha com o espírito de adivinhação, ela trabalha com o espírito de Deus. Com o espírito de Deus. Receba essa palavra no seu espírito, irmãos.